estarmos na casa de Deus. Nós somos casa de Deus e estamos na casa de Deus. Abram suas Bíblias sentadas mesmo como estão, no livro de Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos tomar como base o versículo 26, Gênesis 1, 26, para estarmos ministrando dentro do tema que o pastor nos passou, que eu achei muito bom. Um tema muito bom para começarmos o ano meditando biblicamente sobre ele e aplicando, dando uma cosmovisão bíblica para estas questões, uma vez que nós somos cristãos. Nos diz assim, Gênesis 1, 26: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui nós estamos no livro da criação, no livro do começo de tudo. E o Senhor disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Deus fala que está fazendo ao homem, amados, eu não trago uma pregação, eu trago um estudo dentro desse contexto, para que nós possamos entender como nós de fato podemos prosperar. Deixando claro que a prosperidade, ela não começa com o financeiro. A prosperidade não significa riqueza financeira. É muito importante que nós entendamos isso, porque quando nós ouvimos essa palavra prosperidade, a primeira percepção que nós temos de entendimento é a riqueza financeira. É também, mas não começa, não está como base as finanças. Prosperidade é para além de riquezas financeiras. São valores de riquezas maiores. Quando nós entendemos a prosperidade dentro de uma cosmovisão bíblica. E o povo de Deus precisa olhar para a vida e tudo o que diz respeito a essa vida, a nossa vida, com uma cosmovisão bíblica, uma maneira de ver biblicamente, uma maneira de raciocinar biblicamente, uma maneira de entender biblicamente. Porque foi com esse princípio que Deus criou o homem. Quando Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o nosso Deus estava, quando Ele fala a nossa imagem, Ele se refere provavelmente a qualidades específicas. Por exemplo, a qualidades como razão, de racionar, a qualidades como personalidade, que é diferente de caráter. Personalidade, ela é formada, caráter, ele é educado, ele é aprendiz, ele é ensinado. Mas ele é formado em nós. Agora, a personalidade, nós vamos sendo levados a ter tal personalidade. E não é só com a educação que recebemos do lar, não. É de todo o meio onde nós estamos. Por isso precisamos entender bem como ser prósperos emocionalmente. Então nós não somos somente o que nós recebemos de uma educação familiar. Somos isso e muito mais. Porque nós somos genéticas e somos epigenética. Nós somos genética que temos na gênese nossa, mas nós somos epigenética, o que recebemos de um contexto total, onde nós crescemos, onde nós ouvimos, onde nós aprendemos, onde nós recebemos, onde nós damos. Então, quando o Senhor falou: façamos o homem à nossa imagem, a primeira coisa que você precisa entender: nós temos a capacidade de raciocinar tal qual tem o nosso Deus. Essa é a qualidade de Deus colocada no homem quando Ele criou o homem. Nós temos a capacidade de pensar tal qual o nosso Deus. Logo, nós somos pessoas capacitados desde a criação a escolher o bem, a discernir o mal.
a saber quem somos como pessoa, como persona. Então, a partir daí, já começamos a ter uma personalidade próspera. Então, quando o Senhor faz o homem com toda essa capacidade de ter uma personalidade única, de ter um intelecto capaz, de ter um intelecto que vai além do nosso entendimento, porque esta é uma qualidade de Deus que está em nós. Ele nos fez com uma capacidade de relacionarmos, porque o ser humano, ele é próspero quando ele entende que a sua vida tem como base relacionamentos. O Pai, o Criador, ia todos os dias conversar com Adão. Relacionamento. Ele tinha prazer de relacionar-se com a sua criação. Nós começamos a ser prósperos aqui no nosso intelecto quando nós entendemos que nós precisamos uns dos outros. Quando nós cultivamos relacionamentos. E aqui eu vou para uma aplicação hermenêutica para nós, como igreja. Como igreja que somos. Como igreja que somos. Entendendo bem quem somos. Com qualidades divinas em nós. Divina em nós. Nós precisamos ter pessoas mais amáveis. Nós precisamos ter pessoas mais tolerantes. Nós precisamos ter pessoas mais doadoras de nós. Nós precisamos importar o bastante com o próximo para nos relacionar com ele, porque nós somos criatura do Deus vivo, e sendo criatura do Deus vivo como igreja, nós somos agentes de Deus no reino de Deus. Como você vai ser agente de Deus no reino de Deus se você não preza por um estilo de vida de relacionamentos? Você percebe que com esse conhecimento de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos através de Deus que nos criou, nós conseguimos romper com muitas barreiras que muitas vezes nos limita no próprio mundo que é nosso e nos impedem de prosperarmos. Quando eu recebi esse tema, eu falei que é muito forte, mas é o que Deus está levando a sua igreja a ser idônea a partir do seu intelecto, idônea a partir do seu comportamento, não só no questão de sentir. Nós vamos chegar na emoção, mas se você não entender no seu entendimento, sabe o que vai acontecer? Você vai permitir que você seja uma pessoa sem permissão, sem se permitir a dar o melhor que você tem. Porque quando você se permite crescer, quando você se permite se doar, quando você se permite conquistar, então você é uma pessoa próspera. Porque o universo responde em seu favor. Quem é o universo? É o Criador. O universo só existe porque Ele criou. E Ele criou-nos com essa capacidade, essas características dele em nós. E com idoneidade para escolher. E nós como igreja, muitas vezes, meus queridos irmãos, saímos desse racional e espiritualizamos tudo, achando que o espiritual vai trazer para nós tudo quanto nós precisamos. Amados, o que nós precisamos espiritualmente nós já temos em Cristo Jesus. Nós já temos. Nós estamos posicionados. Efésios nos ensina muito bem sobre isso, a carta de Paulo aos Efésios. O nosso posicionamento é em Cristo Jesus. Então nós já temos todo o direito. Colossenses 1,15 você pode ler em casa. Nós já temos todo o direito de bênçãos espirituais. Agora nós precisamos ser. Nós precisamos ser o que Deus nos criou para ser. Quem somos nós? Nós somos agentes do reino de Deus. Aí nós começamos a prosperar, porque a prosperidade base para todas as demais prosperidades nas demais áreas da nossa vida é a prosperidade espiritual.
isso que nesse mesmo versículo o Senhor delega ao homem o primeiro mandamento. Quando o Senhor delegou ao homem, sabe por que Deus deu esse mandamento ao homem? Dominar sobre a terra, todas as coisas criadas. Sabe por quê? Porque ali o Senhor delegava a unção de governo. Delegava a unção de governo. Governo sobre o quê? Olha só a dimensão do que Deus dá ao homem. Ele dá a unção de governo sobre todas as coisas criadas. Agora, como nós podemos dominar em Cristo Jesus? Quando nós conseguimos ter um domínio próprio, quando nós conseguimos entender quem somos e vamos prosperando no crescimento espiritual, aí as demais coisas vão se alinhando no nosso entendimento. E sabe o que acontece? Nós recebemos revestimento de poder de Deus para vencermos inclusive as agressões satânicas que estão expostas aqui nesse mundo, porque esse mundo jaz do maligno. Mas quem prospera espiritualmente não é engolido pela malignidade desse mundo. Você pode falar glória a Deus? E não é sensacionalismo. Eu te falo de algo bem racional. Bem racional. Como igreja, nós precisamos chegar nesse nível de maturidade espiritual. E como nós fazemos isso, pastora? Sabe como, meus queridos? Quando nós sabemos quem somos em Cristo Jesus. Aqui nesse versículo ele escreve quem nós somos. Nós fomos criados por Deus com uma responsabilidade tão divina e tão linda de sermos o seu agente no seu reino. Sabe por que nós não prosperamos muitas vezes? Nas demais áreas que nós visamos em primeira vista, que é a área financeira. Sabe por que nós não prosperamos muitas vezes nessa área? É porque nós não agimos como agentes do reino de Deus, no reino de Deus. Nós queremos a prosperidade primeiro para nós, quando Deus quer que nós prosperamos espiritualmente. Quando nós prosperamos espiritualmente, então nós somos referência de Deus. E amados, por isso que a Bíblia diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas nem sempre estamos contentes, gratos pelas demais que o Senhor acrescenta, porque queremos mais. Queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos mais, porque o entendimento ainda não alcançou quem nós somos e por que aqui estamos. É para prosperarmos em primeiro lugar espiritualmente. E como nós prosperamos espiritualmente? Siga esse raciocínio. De todas as coisas guardadas, guarda o seu, fala para mim. De todas as coisas guardadas, guarda o seu, porque dele procede as saídas da vida. De todas as coisas guardadas. Nós já somos que fomos criados com capacidades além do nosso entendimento humano. Nós somos criados com personalidade e intelecto, tal qual o nosso Deus. Nós somos criados com a capacidade de escolher, de reproduzir, de pensar, de escolher, de decidir. Nós somos criados, inclusive, para dominar sobre as forças agressivas de Satanás. E agora, como nós podemos exercer essa dominação? Essa prosperidade espiritual? De todas as coisas guardadas, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que mobiliza o coração? Vamos para a parte técnica, cientificamente falando. O que mobiliza o coração? As emoções. As emoções. O que são as emoções? As emoções, elas são processadas no nosso coração. As emoções processam os nossos sentimentos. Os sentimentos processam os nossos pensamentos. Os pensamentos processam as nossas decisões. Por isso que a Bíblia diz: de todas as coisas guardadas, guarda o seu coração. Guarda
submissão a Deus. Guarda as suas decisões como agentes do reino de Deus. Isso é prosperidade espiritual. Isso é prosperidade emocional. Quando nós conseguimos entender que nós somos capacitados por Deus, porque Paulo escreveu aos Filipenses que o Senhor opera o efetuar e o querer. Então nós queremos, logo Ele nos capacita a ser prósperos emocionalmente, porque intelectualmente nós já somos criados prósperos, com a capacidade da imagem de Deus em nós, da semelhança de Deus em nós. Tem que trazer isso para a nossa personalidade. É você que escolhe se o seu comportamento vai ser amável ou vai ser rígido por causa dos sofrimentos da vida. É você que escolhe, porque você já é capacitado a escolher o melhor e dar o melhor do conteúdo que você tem de você, e não o pior. Porque a tendência do ser humano é que os sofrimentos dos anos de vida, as percas, as dificuldades, as escassezes, muitas vezes, se Deus não quer que nós soframos escassez, mas nós estamos sujeitos às vezes. Mas a tendência é que tudo isso nos torna pessoas de uma personalidade comportamental rígida. Amados, com a rigidez, nós não vamos conseguir prosperarmos emocionalmente. E Deus quer uma igreja próspera emocionalmente. Porque quando você é idôneo emocionalmente, você não tem dependência emocional. Depende da situação para eu estar bem. Eu estou bem porque a alegria do Senhor é a minha força. Glória a Deus. Dependência emocional porque eu amo fulano de tal e me trata mal. Me trata mal, mas eu não vou ser rígido pagando com a mesma moeda. Porque a moeda do reino de Deus é amor, é justiça e é paz. Você entende o que o Senhor nos fala nesta noite? O Senhor nos traz uma palavra de crescimento, de maturidade comportamental. Por quê? Porque somos a igreja do Senhor, a esperança das sociedades na última hora. Para isso temos que ser prósperos emocionalmente. Senão, no primeiro vento que levantar, nós não seremos como a palmeira. Sabe a palmeira? Pode dar a ventania que for, vai até o chão, as suas folhas. Se for muito alta, ela vai curvar até o chão, dependendo do vento, mas do tornado. Mas a raiz fica intacta. Maturidade emocional é o cristão que é estável em meio às tempestades. Estável, é inabalável a sua fé. Você pode chorar, você pode até engatinhar, você pode até rastejar diante de Deus, mas diante das dificuldades, diante das adversidades, você sabe que tem Deus que está lutando por você onde você não pode lutar. Você não tem dependência naquela situação. Você descansa o seu coração no Senhor, porque o coração está guardado no temor a Deus. Então você consegue ser próspero emocionalmente quando você sabe quem você é em Cristo e quando você sabe lidar com as adversidades sem depender do externo para a solução. Às vezes a solução nem virá. Às vezes o Senhor até permitirá a perca, porque não tem guerra sem perdas. O Senhor me permitiu apanhar fisicamente no campo missionário. E aí? Eu teria que voltar me fazendo de vítima? Não é o primeiro sentimento que tem? Então as emoções, elas são inúmeras. Você precisa aprender a administrar as emoções, para que elas não tenham poder de roubar, de tirar, de anular a sua permissão pessoal. O que você vai se permitir diante das adversidades? Então você se limita. Então você não prospera.
Hoje o Senhor está nos falando: descansa o seu coração na minha fidelidade. Sabe como? Vem para a minha presença. Vem para a minha presença. Vem para a minha presença. Vida abnegada ao Senhor. Vida de oração. Vida de adoração. Vida de jejum. Se as coisas estão difíceis, quem sabe você está enfrentando forças satânicas agressivas, e o Senhor quer te dar autoridade. Existem níveis de autoridade que você só pode alcançar quando no emocional você vai saber administrar pelo âmbito espiritual tudo quanto você está enfrentando dificilmente. Maturidade, prosperidade emocional. Não se faça de vítima, você é vencedor. Não se faça de vítima diante das adversidades, porque é um Deus que peleja por você. Não se faça de derrotado, não se sinta derrotado. Hoje é o dia que o Senhor está falando: levanta o seu ânimo, entenda quem você é. Na minha pessoa está falando o Senhor: entenda quem você é, levanta-te, anima-te. O Senhor tem essa palavra: Josué, levanta-te, ser forte, ser corajoso. Onde é que nós somos fortes e corajosos? Quando somos prósperos espiritualmente, no emocional. O apóstolo Paulo fala assim: o espírito é forte, mas a carne é carne, vem de Satanás, natureza humana pecaminosa. Toda vez que Paulo usa a palavra carne no Novo Testamento, nas cartas doutrinárias, ele está falando da palavra Satanás, que vem do grego, que significa natureza humana, isto é, pecaminosa. Ela é fraca, mas quem está em Cristo, a sua força vem do Senhor. A sua força emocional vem do Senhor. Quando você está disposto a não ter dependência das batalhas, mas depender daquele que peleja por você. Maturidade emocional. Maturidade emocional nos faz vencer não somente as adversidades, mas inclusive doenças físicas. Está entendendo o que Deus está nos falando nesta noite? Está nos tirando, quizás, de um entendimento de vítimas diante das adversidades, porque a igreja do Senhor, ela vai enfrentar a adversidade sim, porque nós remamos contra a maré, não é, pastor? Nós estamos fora do sistema, nós não estamos na folha, conforme Romanos 12, nós estamos racionalmente fora do sistema, mas nós estamos inseridos nele, vencendo a cada dia, sendo prósperos em todas as áreas das nossas vidas, porque entendemos que espiritualmente nós somos prósperos, entendemos que emocionalmente nós podemos ser prósperos. Então as lutas passam a ser menores do que a nossa capacidade de vencê-las. Eu não posso vencer as suas lutas, posso vencer as minhas em Cristo Jesus. Essa preposição quer dizer através dele. Você pode vencer todas as adversidades que vierem à sua frente. Prosperidade emocional. Entendimento. É tempo da igreja não somente ficar só pelo Espírito, mas agir pelo entendimento. E aí, quando você entende essas duas bases da vida, você é próspero nos seus relacionamentos, a partir do relacionamento conjugal, que é onde mais acontecem as dores emocionais. Mas você passa a entender e a se relacionar melhor, e o seu lar se torna forte. Fala comigo: lares fortes, igreja local poderosa. Fala de novo: lares fortes, igreja local poderosa. Fala comigo: meu lar sendo forte, a minha igreja local será próspera espiritualmente. Você está entendendo o que Deus está te falando? Dependa 100% do poder de Deus, assimilando bem em você, e então vem a prosperidade financeira. E eu volto a dizer o que eu disse no começo: a prosperidade financeira não é milhões na sua conta, é também, e está tudo bem, mas a prosperidade financeira
financeira, ela começa no seu entendimento, na sua personalidade, no seu caráter cristão, na sua idoneidade emocional, na sua base de relacionamentos, para que você seja próspero financeiramente. Se você ganhar 10 milhões no ano de 2024, o que você vai fazer com ele? Deus não nos prospera sem causa. Deus não nos prospera sem causa. Ele quer que todos sejamos prósperos. Mas o que nós vamos fazer? Com 1 milhão, com 100 mil, com 2 milhões, com 100 mil, com 30 mil, todo mês na sua conta, com 50, o que você vai fazer? Porque até para sermos prósperos financeiramente, nós temos que antes sermos prósperos emocionalmente. A maturidade emocional caminha junto com a psicológica. E logo os seus relacionamentos serão fortalecidos. Porque quando a prosperidade financeira chega, não gera orgulho, gera quebrantamento. Porque você entende que você tem uma missão de vida. Porque você entende que tem uma missão de vida. Você é agente no reino de Deus. Agente de Deus no reino de Deus. Se a sua riqueza financeira será só para o seu benefício, sinto muito em te dizer uma coisa racionalmente. Mas quando você entende que a sua vida é uma missão de vida como agente de Deus, tudo que você começa a fazer vai prosperar. Talvez você não tenha milhões na sua conta, mas você é próspero. Está entendendo a diferença? Mas você é próspero. E o resultado é que os milhões virão. Então, relacionamentos com base no temor a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, temor a Deus sobre todas as coisas. Esse é o princípio da sabedoria. Você pode ler, para quem está anotando, você pode ler Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Efésios não, Provérbios. Provérbios não tem capítulo. Provérbios 2, do verso 1 ao verso 5. E Provérbios 4, verso 7. A parte B do verso diz assim: adquire, pois, a sabedoria, sim, com todo o que possuís, adquire o conhecimento. Por quê? Porque a sabedoria é conhecer a verdade e saber como aplicá-la em qualquer situação da sua vida. Vou repetir: a sabedoria é conhecer a verdade, conforme Provérbios, e saber aplicá-la em qualquer situação da sua vida. Você percebe que quando nós somos sábios espiritualmente, que não se consegue essa sabedoria em academias, em cadeiras acadêmicas. Não. Se consegue no temor a Deus. E aí você alcança coração sábio, coração quebrantado, coração ensinável. Sabe o que vai acontecer? As suas emoções são bem administradas. O seu emocional será bem equilibrado. O seu trabalho será próspero. E o seu serviço será como uma missão de vida a serviço de vidas. Prosperidade espiritual te dá base para prosperar todas as demais áreas da sua vida. E o princípio, vamos falar comigo? De todas as coisas criadas e guardadas, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas, isto é, as decisões da vida. Amém? Vamos estar de pé? Põe a mão no seu coração. Priorize a partir de hoje um relacionamento pessoal com Deus, de intimidade. De intimidade. Comece esse ano seu desenvolvendo um relacionamento de intimidade com o Senhor.
Deixe tudo que possa minar a sua comunhão, a sua vida de piedade. Deixe tudo, deposita nos pés do Senhor. Pastora, mas eu não consigo me ver livre de tal pecado. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E não há pecado confessado que não há perdão. Não tem como prosperarmos espiritualmente se nós não tivermos uma vida de piedade, com relacionamento intrínseco com o Senhor. Não tem como sair da santificação. Essa é a maior prosperidade que nós podemos alcançar. E quem te santifica não é a sua capacitação, é o poder de Deus que você se lança diante dele. Põe a mão no seu coração e comece a adorar o Senhor. Aleluia. Comece a adorar Ele no mais íntimo do seu coração. Vai escutando esta canção e vai fazendo uma entrega total.
Meus queridos, estamos terminando.